O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que alegria sabermos e acordarmos a cada manhã que temos um Supremo Pastor. Ele é o Criador do universo, é Ele que é o dono do tempo, é Ele que nos livra de todos os males, é Ele que abençoa a nossa vida. Somente Ele pode fazer o nosso coração bater. Por isso que a cada dia nós louvamos o nome dEle, nós entregamos a nossa vida nas suas mãos e esperamos um dia, pessoalmente, abraçá-lo, viver com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 16, o versículo 1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a desfraudar os seus bens. Nós jamais podemos negociar com essa terra os valores do reino celestial. Deus nos chamou para vivermos exclusivamente para o reino celestial. Embora nós saibamos que nesse mundo existe o seu reino, mas os valores do reino precisam ser conservados intactos, da mesma forma como Deus estabeleceu para que nós pudéssemos viver. Aqueles que negociam os valores do reino com essa terra estão sendo administradores infiéis. O administrador dessa parábola contada por Jesus Cristo era alguém que tinha esbanjado os seus dons, os seus talentos de forma inconsequente. Os dons dados por Deus para os seus filhos é para avançar o reino do Senhor. É claro que nós vivemos nesse mundo, mas jamais devemos nos esquecer, nós não vamos viver nessa terra. O chamado de Deus para os seus filhos é que nós vivamos com Ele por toda a eternidade. Por isso que a nossa vida, os nossos recursos, os nossos dons, os talentos que o Senhor nos abençoa é para avançarmos o seu reino aqui nesse mundo. Essa parábola contada por Jesus, ele estava a assemelhar a atitude desse mau administrador ao filho pródigo que tinha saído de casa e dissolutamente tinha gasto todos os bens do seu pai. Mas a atitude sábia desse administrador foi reconhecida pelo seu senhor, porque em vez de pagar alto salário, ele reduziu o custo do salário e acabou conduzindo a administração da melhor maneira possível. Jesus aqui nessa parábola, ele mostrava claramente para aqueles que lhe ouviam que eles deveriam tomar uma decisão na vida. Ou eles deveriam viver exclusivamente para o reino celestial, ou eles deveriam escolher viver para essa terra. Não tinha como agradar a Deus tentando servir a dois senhores. Se eles tentassem viver para o céu e viver para essa terra, em algum momento eles estariam desagradando ao seu Senhor. Por isso que era necessário tomar uma posição na vida, fazer uma escolha, servir a Deus ou a servir ao príncipe dessa terra. Embora nós possamos observar no versículo 14 que os fariseus e os escribas, nesse momento, eles passaram a ridicularizar Jesus, porque eles conseguiram entender a mensagem de Jesus Cristo. Claramente eles conseguiram compreender que as três parábolas citadas por Jesus, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, estava voltada completamente para eles. Eles precisavam tomar uma nova perspectiva de vida para serem aceitos no reino celestial, mas eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus, trancaram os seus corações e jogaram a chave fora. E a única postura que eles poderiam tomar nesse momento era ridicularizar a Jesus. Lucas capítulo 16, o versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Jesus aqui nesse momento não está fazendo uma afirmação dizendo que a lei e os profetas tiveram valor até João. Pelo contrário, a lei de Deus e os ensinamentos do Antigo Testamento, Jesus veio aqui a essa terra para confirmar a todos. Jesus citou o Antigo Testamento, Jesus é a lei viva, Jesus viveu todos os requisitos da lei. O que Jesus está falando nesse versículo é que até João eles tinham apenas a lei e os profetas. Mas depois de João, eles receberam na plenitude do tempo o Filho de Deus, a maior luz que o ser humano pode receber, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Messias, o nosso resgatador,
e aquela geração estava rejeitando a maior luz que um ser humano pode receber na sua vida. Embora a chegada de Jesus aqui nessa terra não era para anular o que os profetas escreveram ou a lei de Deus deixada nas mãos de Moisés, Jesus não veio aqui a essa terra para anular. Pelo contrário, Jesus veio aqui a essa terra para cumprir os ensinamentos deixados pelos profetas. Até porque todos os ensinamentos deixados pelos profetas, inclusive a lei de Deus, foi a revelação divina dada por Deus a seres humanos nesse mundo, inspirado pelo Espírito Santo, para que pudesse conduzir a vida de todas as futuras gerações. A Bíblia é um livro composto por 66 livros. Se nós tivéssemos apenas o Novo Testamento sem o Antigo Testamento, seria um livro incompleto. Da mesma forma, se nós tivéssemos apenas o Antigo Testamento e não tivéssemos o Novo Testamento, seria um livro incompleto. Mas nós temos nas mãos os 66 livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ambas as partes se completam. Nós só conseguimos entender o Antigo e o Novo Testamento porque, na verdade, eles complementam um ao outro. No Antigo Testamento nós sabemos de onde nós viemos, como é que o pecado entrou nesse mundo. No Novo Testamento nós encontramos a solução do pecado e nós sabemos para onde nós viemos, como é que o nosso Deus irá colocar um ponto na história do pecado nessa terra. Somente com a palavra de Deus nas mãos nós podemos entender quem nós somos e o que é que nós precisamos fazer com a nossa vida para que nós possamos alcançar a vida eterna. Sem a palavra de Deus nas nossas mãos, nós estaríamos nesse mundo a nos perguntar o que é que estamos fazendo aqui, para onde nós iremos e qual será o nosso final. Lucas capítulo 16, o versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Vale a pena nessa manhã nós pararmos para refletirmos nessa parábola, porque precisamos estabelecer aqui um princípio para que nós possamos entender. As parábolas de Jesus ensinadas, nós não podemos formar uma doutrina, mas sim, aqui aprendemos que Jesus queria trazer algum ensinamento. Nenhuma doutrina é fundamentada em cima de parábola, mas aqui Jesus nos mostra grande verdade para que nós possamos estar preparados para nos encontrarmos com Ele. Jesus aqui revela os personagens dessa parábola. Um homem muito rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Na sua casa, impecável, assentado na mesa, havia um homem chamado Lázaro que se alimentava das migalhas que caíam da sua mesa. Lázaro vivia numa situação tão deplorável que ele estava cheio de chagas, enfermos, e os cães da casa lambiam as suas chagas. Jesus, dando continuidade na sua parábola, ele fala que o Lázaro morreu, como também o homem rico morreu. Lázaro foi levado para o seio de Abraão, como entendiam os judeus. E o homem rico, ele foi levado para o inferno, porque ele era um homem mau. E o homem rico, quando chegou no inferno, de longe ele observava Lázaro, que estava no seio de Abraão, e ele suplicava para que Lázaro levasse um pouquinho de água e colocasse na sua boca. E Abraão responde àquele homem rico falando: Filho, enquanto você estava com vida, você recebeu todos os seus bens, a sua riqueza. Agora Lázaro está no paraíso, enquanto você está no inferno. Embora ambos estivessem separados por um grande abismo, nem Lázaro poderia chegar no inferno, nem o homem rico poderia chegar no céu, no seio de Abraão. O homem rico suplicou a Abraão para que ele enviasse um servo à sua casa, porque ele tinha 5 irmãos, e ele não queria que os seus irmãos tivessem o seu próprio destino. Mas o pai Abraão responde para o homem rico falando que eles tinham nas mãos a lei e os profetas do Antigo Testamento. Se eles não quisessem parar no inferno, eles deveriam estudar e seguir os ensinamentos dos profetas e a lei de Deus. E o homem rico questionou a Abraão falando: se nenhum dos mortos fosse falar com a sua família que estava com vida, eles jamais poderiam se arrepender. E Abraão lhe respondeu: se eles não ouvem os profetas e a lei de Deus, eles não vão ouvir a mais ninguém. Querido amigo, ao nos depararmos com essa parábola contada com Jesus, nós precisamos guardar no nosso coração uma grande verdade. A oportunidade que temos de encontrar o caminho da vida eterna é enquanto nós estamos com vida. Depois que nós morremos, nós não temos mais nenhuma oportunidade de salvação. Não se esqueça, essa parábola contada por Jesus é uma alegoria. Ninguém conseguiria viver uma vida feliz no céu, estando no céu ao lado de Deus ou de Abraão e dos salvos, e conseguindo lá do céu olhar para essa terra e ver pessoas queridas da sua família, filhos, esposas
gente que de fato faz parte do seu sangue, sofrendo no inferno, chorando, pedindo para que você possa levar um pouquinho de água para molhar na sua boca ou na sua língua, como pedia aquele homem rico. Deus não vai permitir que nós passemos por tamanho sofrimento. O sofrimento que nós já passamos, já vivemos nessa terra. O céu será um lugar de alegria, de vitória, de regozijo, de estarmos ao lado dos nossos queridos, vivendo para todo sempre. O próprio Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele nos ensinou o estado dos mortos. Quando uma pessoa morre, ela está num sono profundo, sem sonhos. Ela não consegue se comunicar com ninguém. E a mesma declaração que Jesus fez quando visitou o seu amigo Lázaro, que estava morto. Jesus falou, ele dorme. Mas Jesus, como sendo o Senhor da vida, ressuscitou a Lázaro e mais uma vez Lázaro voltou a viver. Se não fosse a ação de Jesus, Lázaro jamais teria a possibilidade de se comunicar com ninguém. Nessa parábola, Jesus queria mexer com os escribas e fariseus. Jesus queria que eles entendessem, eles tinham nas mãos a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Se eles não estavam ouvindo ou não estavam seguindo esses ensinamentos deixados por Deus, eles também já tinham trancado os seus corações para Jesus Cristo. Eles estavam seguindo a Jesus Cristo, arquitetando um momento oportuno para que encontrasse algum defeito, alguma falha em Jesus ou falsamente acusar Jesus para que pudesse levar Jesus a ser crucificado. E foi isso que aconteceu. Não encontraram nenhum defeito em Jesus Cristo, mas caluniaram a Jesus Cristo e crucificaram a Jesus Cristo. Querido amigo, jamais tranque as portas do seu coração para o céu. Sensibiliza a tua mente para ouvir a voz de Deus falar com você. Quando nós trancamos o nosso coração para o céu, nós estamos sentenciando o nosso destino eterno. Deus quer falar com os seus filhos constantemente. A forma pela qual Deus fala ao nosso coração e grava as verdades no nosso coração é através da palavra de Deus, das Santas Escrituras. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando nós estudamos a palavra do Senhor e estamos vivendo no nosso dia a dia e que ouvimos Deus falar ao nosso coração, é Deus através do Espírito Santo conduzindo, afetando a nossa caminhada. Querido Pai, nós queremos a cada dia viver mais para o céu e menos para essa terra. Toma conta do nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.